Olá, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre os criptoativos, também chamados de criptomoedas, tá? Já faz um bom tempo que a gente não fala disso neste canal, mas tem uma playlist completa aí de como você lançar isso no imposto de renda, como você faz para declarar o ganho de capital, qual que é o valor da isenção, tudo isso bem explicado. Hoje também a gente vai fazer um panorama muito rápido, relembrando, e vou trazer algumas novidades de alguns pontos específicos que ocorrem muito frequentemente na declaração de imposto de renda. Então vamos lá, vamos comigo até o final deste vídeo. Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Hoje a gente vai falar mais um pouquinho dos criptoativos, tá? A gente operando com um criptoativo. Neste momento, na gravação deste vídeo, a gente tem hoje um cenário resumido, vou fazer um panorama, taxa Selic a 2% ao ano, renda fixa, não remunerando investimentos e retornos, todo mundo partindo para renda variável ou procurando meios seguros de capitalizar o dinheiro, que é a cotação do ouro, e até os bitcoins, as criptomoedas, que na gravação deste vídeo está batendo a casa dos 63 mil. Bom, então é sobre ele que a gente vai falar hoje, alguns pontos específicos com relação à tributação e como você vai declarar isso da forma correta. Bom, primeiro ponto, declaração de ajuste anual. Na declaração de ajuste anual você declara aí a quantidade dos seus bitcoins, tá, com valores de aquisições, tá? Outra dúvida bem frequente é com relação a quando oferecer a tributação aí, os ganhos de capital dos bitcoins. Regra geral, quando houver alienação, tá, desses bitcoins, mais comumente se você tiver venda acima de 35 mil com ganho de capital. Vou dar alguns exemplos. O teto para tributação é 35 mil. Digamos que você tenha adquirido, feito a aquisição dos seus bitcoins em um valor de 30 mil e vendido lá no teto em 35. Então houve um ganho aí de 5 mil. A legislação fala valores acima de 35. Então você fez uma aquisição a 30 mil, vendeu a 35, teve um ganho de 5, esse 5 está isento, porque você está dentro da cota aí de isenção. Um outro exemplo para ficar claro e bem simples é se você adquiriu aí no valor de 35 mil esses bitcoins e vendeu no valor de 40 mil. Então você ultrapassou os tetos dos 35, vendeu ali a 40, houve um ganho de 5, esse 5 você oferece a tributação já iniciando numa tabela progressiva de 15%, tá? Todos esses valores são fração mês calendário, digamos que você opere aí vários valores picados durante o mês e no final ultrapassa esses valores que eu dei o exemplo, você oferece ou fica dentro da isenção, tá bom? Outro ponto importante é para fazer o ganho de capital ou apuração desse ganho. Na verdade, esse ganho é feito através de um programinha chamado GCAP, que é o ganho de capital, tá? Então, isso é feito ali e apurado de acordo com o sistema. Outro ponto importante é com relação a IN 1888 e 1889, que hoje já está fazendo um ano da publicação dessa instrução normativa. Tá? Alguns pontos importantes na instrução normativa que ela diz sobre a obrigação de declaração, tá, de informações à Receita Federal, e isso que confunde um pouco que o teto da informação da obrigação acessória lá é 30 mil. Que casos que você vai ter que informar à Receita Federal? Se você teve operações acima de 30 mil, sendo domiciliado aqui no Brasil, fazendo operações em exchange do exterior. Tá? Se você faz operações com corretoras no Brasil, automaticamente as corretoras já são obrigadas a informar isso à Receita Federal e isso eu recomendo que você coloque na sua declaração, informe na sua declaração de imposto de renda também, porque há o cruzamento. Tá? Para as operações fora também, se você estiver fazendo operação P2P, né, entre CPFs, e fora do Brasil, também é recomendado que você faça essa declaração, tá bom?
Outra questão e outra dúvida muito comum que acontece, e às vezes isso pode se tornar um problema muito sério, é com relação à realização, quando você transforma os seus bitcoins em valores correntes, valores em espécie. A gente sabe que a fiscalização do imposto de renda pega os últimos 60 meses, ou seja, os últimos 5 anos, onde o imposto de renda, onde a Receita Federal vem fiscalizando o imposto de renda da pessoa física, tá? Como eu falei, a instrução normativa tem 1 ano, então tem muito chão aí para ela caminhar ainda, para ser realmente vista com os olhos mais detalhados pela Receita Federal, tá? Se você está operando com Bitcoin mesmo antes da instrução normativa e esse volume tomou uma dimensão muito grande, alguns clientes até me procuraram falando, posso retificar isso para trás e corrigir isso? Pode, e é uma excelente ideia fazer isso se realmente você está avançando em números exponenciais dentro dos bitcoins, porque o momento que você for oferecer isso ou for realizar isso, provavelmente a Receita vai questionar a origem. Sabendo que você fez tudo de maneira lícita, mas você omite a origem, a Receita vai entender que há algo de errado ou a própria omissão da informação não foi feita de forma correta, tá? Então fique atento a isso aí para que você não tenha problema com a Receita Federal. Basicamente são esses 3 pontos então que você deve ficar atento. A IN 1888 e 1889 com relação à obrigação acessória em si, a declaração do teu estoque de moedas no imposto de renda e o oferecimento da tributação através do ganho de capital. Fazendo essas 3 coisas, essas 3 pontes aí, creio que você fica seguro aí com relação aos seus bitcoins. Então eu quero só relembrar e fazer um alerta aqui com relação às penalidades. Se realmente você está correndo um risco calculado, coloque esses valores no teu passivo, porque essa informação é obrigatória e se você não está fazendo, você está sujeito a essas penalidades que eu vou ler diretamente na IN aqui com vocês, para realmente você ficar ciente e atento com relação a esses valores. Aqui ele fala no capítulo 6º das penalidades, ele diz ali no artigo 10, eu estou lendo a IN 1888, a pessoa física ou jurídica que deixar de prestar informações que estiver obrigada, nos termos do artigo 6º da IN, ou prestá-las nos prazos fixados no artigo 8º, ou omitir informações ou prestar informações inexatas, incompletas, incorretas, ficará sujeito às seguintes penalidades conforme o caso. Item 1. Pela prestação extemporânea, R$ 500 por mês ou fração de mês, se o declarante, se for pessoa jurídica, em início de atividade estiver no regime do Simples Nacional. Tá? R$ 1.500 por fração mês, tá? Se o declarante for pessoa jurídica não incluso na linha A, que fala do Simples Nacional, R$ 100 por fração mês se pessoa física, tá? Então aqui a gente já começa a fazer algumas contas no prazo prescricional aí de 60 meses, que é o teu risco calculado, ou seja, a cada mês fração que vai avançando e você está obrigado a declarar, você vai somando esses valores aí para a questão do teu risco, do teu passivo aí tributário com relação à omissão de informações de bitcoins, conforme a IN 1888, tá? E ele continua dizendo aqui, item 2, pela prestação com informações inexatas, incompletas, incorretas ou com omissão da informação, 3% do valor da operação que se refere informada, omitida, inexata, incorreta ou incompleta, não inferior a R$ 100. Aqui ele já começa a colocar alguns percentuais. Se você tem um volume muito grande, esses valores começam a ficar bem pesados, tá? Então tem que ficar atento quanto a isso. Item B, 1,5, 1,5% do valor da operação a que se refere as informações omitida, inexata e incompleta se o declarante for pessoa física. Então, pessoa jurídica 3, pessoa física 1,5%. E pelo não cumprimento, a intimação, aqui ele fala da intimação quando você recebe a intimação, tá? Da Receita Federal. Aí ele já tem uma multa aqui, né? Ele fala aqui do seguinte:
ele fala, pelo não cumprimento à intimação da Receita Federal para o cumprimento da obrigação acessória, porque isso é uma obrigação acessória, ou para prestar esclarecimentos, quando você cai na malha fina, é praticamente uma malha fina do Bitcoin. Nos prazos estipulados pela autoridade, o valor é de R$500 por mês calendário. Às vezes a pessoa, não, eu vou deixar isso aqui, deixa para depois, é 500, eu acerto depois. Mas é 500 por fração mês calendário, tá? Então você multiplique, fiquei um ano aí sem prestar informação, isso é vezes 12, vezes 24 e vezes 60 se for os últimos 5 anos, tá bom? Grande abraço, sucesso, muita saúde e até os próximos vídeos. Valeu!